e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção. Poxa, tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Bem, aqui temos que Aí. parar. O que é Deus o destinou propiciatório, melhor que vítima de propiciação. Propiciatório mediante a fé. O que era o propiciatório no Antigo Testamento? Era aquela prancha de ouro que cobria por cima a Arca da Aliança e que estava com 2 querubins e que se imaginava que naquele local Deus colocasse os seus pés aqui na terra, usando um antropomorfismo. O lugar mais santo. No dia da purificação, Yom Kippur, o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Debir, o Santo dos Santos, ele entrava com o sangue de um animal, um bode, e fazia umas aspersões com o sangue no propiciatório da arca. E se consideravam perdoados os pecados. Os pecados, se bem que para o Antigo Testamento, os únicos pecados que mereciam perdão seriam os pecados involuntários. Para os pecados voluntários, não havia mais perdão. Não havia mais perdão no Antigo Testamento. Embora o texto de Levítico, capítulo 17, esse que eu estou citando agora, fale dos pecados em geral, sem distinguir voluntários de involuntários. O sumo sacerdote fazia aspersões com o sangue, e se supunha que aquele sangue, aquele sacrifício subisse a Deus e perdoasse os pecados. Ora, o autor Paulo, que era judeu e conhecia a festa do Yom Kippur, o dia do Yom Kippur, que os judeus comemoram até hoje, não é? No mês de setembro, no final de setembro, começo de outubro, nos diz que o verdadeiro propiciatório não era a prancha de ouro, mas o corpo de Jesus banhado na cruz com o próprio sangue. Pensando desta maneira, o que Paulo fazia? Paulo passava do ritual para o existencial. O ritual era o sacrifício do Yom Kippur. O existencial foi a morte de Jesus na cruz. O que é mais importante, o ritual ou o existencial? O que é mais importante? O existencial. O existencial. Portanto, o ritual era uma sombra do existencial. O Cristo, banhado no seu próprio sangue na cruz, era uma vítima sacrificial. Mas uma vítima sacrificial por quê? Porque aquele sangue que banhava o seu corpo era sinal da sua obediência perfeita e do seu amor e da sua entrega a Deus. E por isso mesmo, este existencial pôde dissolver os pecados da humanidade. Porque os pecados da humanidade, de certa maneira, vicariamente passaram para o Cristo. Porém, são dissolvidos, por assim dizer, no sangue de Cristo, que é um detergente poderoso. A minha desobediência, a nossa desobediência é dissolvida na obediência sangrenta e existencial de Jesus. Com outras palavras, ele não só obedeceu em nosso nome, mas obedeceu também e amou em nosso favor, porque ele pode existencialmente eliminar o mal, o pecado, dissolvendo os pecados todos, não no sangue de um animal, mas no
próprio sangue de um existencial cheio de obediência e cheio de amor. Ou seja, aquele que desobedeceu na carne precisava ser punido na carne. E era na carne que deveria dar-se a reconciliação. A própria carne foi a sede do primeiro pecado e nela se deveria dar a reconciliação. Só que o homem pecador não era capaz de realizar isto, porque o pecado afunda cada um no interesse pessoal, no egoísmo pessoal e não cria solidariedade com ninguém. Cristo, por não ter pecado pessoal, mas por ser solidário com todos como segundo Adão, podia, e Paulo fala isso da carta aos Coríntios, e podia estar presente a seus olhos, podia assumir o pecado. Deus o fez pecado. Mas por que o pecado podia ser assumido pelo Cristo? O pecado não dele, o pecado de todos, porque ele era sem pecado. E sendo sem pecado, ele era não só inocente, mas solidário com os pecadores. E dando as mãos aos pecadores, no ato da sua própria imolação, ele assume na solidariedade os nossos pecados e os dissolve no sangue da sua obediência. Assume as nossas desobediências existenciais e no seu sangue existencial, na sua cruz existencial, ele os dissolve na sua obediência e no seu amor. Foi assim que a redenção foi realizada. Tudo está consumado. Está aí. Não sei se... Quanto nos resta de tempo ainda? 3 minutos? Está claro? Está claro. E é envolvente tudo isso, né? Esse conhecimento... Mais ou menos, chega a essa conclusão o autor da carta aos Hebreus. Não é Paulo, sim, mas é talvez alguém dos círculos de Paulo ou conhecedor da teologia paulina. Fala no capítulo 9 e 10, né, da carta aos Hebreus. Né? Fala. Ter entrado no santuário verdadeiro, não com o sangue de animais, mas com o próprio sangue, tendo-nos adquirido uma eterna redenção. Como é importante nós estarmos conscientes disso, não? Muito importante. É pena o católico médio não ter esse conhecimento, né? Poxa. É o que nós celebramos, né? Não é o que nós celebramos na Santa Missa? É a Eucaristia. Pois naquele momento, o passado, através do sacramento, se torna presente. O Calvário glorioso, que é passado, se torna novamente presente na Eucaristia. E você come e bebe o corpo que por você foi imolado, o sangue que por você foi derramado. Em cada Eucaristia, o Cristo o alimenta de sua própria paixão e de sua ressurreição, envolvendo cada comungante, cada um que oferece esse culto a Deus, e depois ele participa através da comunhão, envolvendo-o na dinâmica de Cristo. Isto é, fazendo com que esta pessoa seja sempre mais de Cristo e sempre menos dela. E o que acontecerá quando essa pessoa morrer? Se ela foi sempre de Cristo e menos dela, a ponto de, como Paulo, poder dizer, na verdade é Cristo, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Cristo lhe dá uma participação na própria morte. E essa pessoa que viveu unida a Cristo, na sua morte, não morre a morte dela. Porque se ela morrer a sua mesmíssima morte, ela vai para o inferno. Cristo lhe dá uma participação na morte dele. E morrendo esta pessoa, a morte de Cristo, como Cristo, com esse sacrifício, com esta morte, ele desceu, ele não só morreu fisicamente, biologicamente, mas ele foi ao coração da morte, ele foi ao inferno. Cristo foi ao inferno. E nós dizemos isso no credo, só que não imaginamos e não pensamos. Desceu à mansão dos mortos. Nós não sabemos o que isso significa. Ele foi ao inferno, mas no coração do inferno, o inferno não o podia reter, porque embora com o pecado de todos, na solidariedade, ele não tinha pecado. E o que fez?
transformou o inferno em vida eterna. A isso se dá o nome de mistério pascal. Agora, quando alguém morre em Cristo, ela vai com Cristo ao inferno. Só que ao invés de encontrar o inferno, ela encontra a vida eterna. Desde que morra com Cristo. Desde que receba por graça uma participação dada por Cristo a ele em sua própria morte. Isto já se iniciou no batismo, se continua nas Eucaristias e se consuma na morte de cada um. Perfeito, perfeito. Está claro? Claríssimo, claríssimo. Então aqui nós temos que terminar o nosso dia, o nosso programa já está por hoje encerrado, mas acredito que a lição foi clara, não é? Muito claro. Então, muito